Fala galera, vamos para mais um corte do Mengão. A mídia está espantada com o futebol que o Flamengo está jogando. O Flamengo está imparável, é o melhor time da América. Vamos aqui para esse corte da ESPN, Sport Center. O link, os créditos, o link tá na descrição do canal oficial da ESPN, beleza? Se inscreva aqui no canal. Acione o sino, deixa o seu like para me motivar a trazer mais vídeo, mais cortes, assim como esses aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Muitos gols da Liga Europa para vocês, fãs de esportes. Fala, fãs de esportes, sejam todos muito bem-vindos ao Sport Center. A gente vai até às 10 horas da noite atualizando tudo o que está acontecendo no mundo do esporte. E a gente começa falando de Conmebol Libertadores. Flamengo em mais uma decisão e em mais uma final brasileira. Enfrenta o Atlético Paranaense na final. Hegemonia. Está lá no dicionário. Supremacia ou influência preponderante exercida por cidade, povo ou país sobre os outros. Ao atropelar o Vélez na semifinal e se juntar ao Atlético Paranaense na decisão em Guayaquil, o Flamengo garantiu a terceira final consecutiva brasileira em uma Libertadores. A sexta final verde e amarela no total pela América. Mais uma final de equipes brasileiras, né? É uma hegemonia importante nos últimos anos. Que, queira ou não, eu acho que isso daí faz uma diferença muito grande. Até porque quando nós passamos a dar uma atenção muito maior às competições sul-americanas, as equipes brasileiras começaram a ter aí uma melhora considerável, né, em conquistas. E nesses últimos anos aí nós temos visto sempre uma final brasileira. Ainda assim, o Brasil segue atrás de Argentina em números de títulos da Libertadores. Mesmo com a taça de 2022 já na conta, vão ser 25 títulos dos hermanos contra 22 dos brasileiros. Por isso, a palavra hegemonia anda tão em alta entre coletivas de técnicos nacionais. Uma hegemonia em curso na América do Sul. De novo com um confronto rubro-negro entre Flamengo e Atlético Paranaense pelo caminho. No dia 29 de outubro, em Guayaquil, a taça mais importante da América do Sul, uma vez mais vai ter o Brasil como destino. Fãs de esportes, a gente mostra para vocês então as campanhas de Atlético Paranaense e Flamengo nesta Conmebol Libertadores. O Atlético tem 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 61%. E o Flamengo com 11 vitórias e 1 empate. Não perdeu nessa edição de Conmebol Libertadores, o aproveitamento é de 94%. Realmente, impressionante os 94%. Estou ao lado do André Kfouri e também do Renato Rodrigues nesta edição do Sport Center. Boa noite, André. Quanto tempo? Boa noite, Marcela. Por quê? Em quanto tempo? Pois Acho que segunda-feira foi a última vez coincidiram. que nos encontramos aqui. Exato, segunda-feira. Tudo bem, Renatão? Tudo bem. Inclusive, você emprestou ela para mim no da tarde. Foi isso, né? Teve isso também. É. E amanhã de novo, hein? Mas eu cumpro ordens, né? A Marcela determina e eu cumpro as ordens. Uma boa noite a todos, uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês. Então tá certo. Fala, Renato. Tudo bem? Boa noite. Tudo certo. Um abraço para todo mundo que está assistindo, André, Marcela. Essa palavra hegemonia, eu acho que é uma discussão legal e não é à toa que não só o Flamengo, mas alguns clubes estejam tanto nas cabeças todo ano, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar um pouquinho, então, desse Flamengo e Atlético Paranaense, pensando já em uma final. Ainda tem muito tempo pela frente, é 29 de outubro, a gente está hoje 8 de setembro, tem muita coisa para acontecer, mas é um Flamengo que vive, nos últimos anos, o seu melhor momento desde 2019. Sem dúvida. Pensando nisso, é um Flamengo que já chega muito favorito em cima do Atlético Paranaense? A gente pode falar isso, Marcela, sem cometer nenhum exagero e sem também achar que as pessoas, especialmente o público que tem o Atlético Paranaense no coração, vai imaginar ou vai nos acusar de algum tipo de parcialidade. É bastante evidente que o Flamengo é favorito para ganhar a Copa Libertadores nessa final,
mesmo que a gente tenha que considerar uma série de coisas. Uma, você já mencionou, a distância para o jogo. Muita coisa pode acontecer no período até o final do próximo mês. Setembro está começando, o jogo é no final de outubro. Então tem muita coisa para acontecer com esses dois times, coisas boas, coisas ruins. O time do Flamengo pode estar voando numa altitude ainda mais alta, numa altitude ainda maior, do que vem fazendo até agora. O Atlético Paranaense pode se desenvolver ainda mais na mão do Filipão. Não acredito que muita coisa vai mudar em relação ao caráter das equipes e aquilo que elas são capazes de fazer. E tem uma consideração muito importante, a gente vive já há alguns anos a era da decisão em jogo único. E em jogo único, a questão do estádio neutro, para mim, influencia pouco. A grande diferença é a questão do jogo único. Tudo, evidentemente, fica concentrado em apenas uma jornada, não se pode cometer nenhum erro, que o diga o Andréas Pereira e o time do Flamengo. Esse é um componente que o Flamengo vai levar para mais uma decisão, evidentemente. E os times vão estar muito preparados para enfrentar estrategicamente um ao outro em 90, talvez 120 minutos. O Flamengo seria favorito em 2 jogos, é favorito em um jogo, é o time mais capaz, é o time que tem melhores condições de ganhar esse troféu, e a amostra que a gente tem não é apenas o que a gente viu na temporada, é o que nós temos visto quando essas equipes se enfrentaram. E os enfrentamentos aconteceram há pouco tempo, também em mata-mata. O Flamengo não ganhou o jogo no Maracanã por uma questão que só o futebol é o único esporte que oferece esse tipo de incongruência entre o que acontece em campo e o que aparece no placar. E no segundo jogo, na casa do Atlético Paranaense, foi muito melhor. O Pedro fez aquele golaço, etc, etc e etc. Isso significa que já pode dar a taça para o Flamengo? Claro que não. O futebol não aceita esse tipo de coisa. Até porque o 0-0 é um desses jogos que a gente fica pensando. Pensando em um jogo único, o Atlético consegue um empate no 0-0, depois vai para os pênaltis e depois levanta a taça. Pode acontecer, é claro que pode acontecer, Renato. Esse jogo único muda muita coisa de previsões também. E quando a gente fala de mata-mata, as forças já se equivalem um pouco mais. Quando a gente fala de mata-mata, 2 jogos. Um jogo, isso fica ainda maior porque fica um jogo muito em cima de concentração. Eu sempre pontuo muito isso em jogos eliminatórios, quando são 2. Porque às vezes uma escapada, um erro que você comete, te coloca não só o trabalho, mas a estratégia de jogo. O próprio jogo do Palmeiras com o Atlético Paranaense foi um jogo onde as estratégias elas já escaparam logo de cara, com o gol muito rápido do Scarpa. Então um jogo entre essas duas equipes, que inclusive vai ser um embate muito interessante também de ideias, porque aí a gente não entra nem no mérito de quem é melhor, quem é pior. São maneiras de se ver futebol e praticar futebol muito diferentes, inclusive. E vai ser um jogo onde eu imagino que ele seja muito parecido com o 0-0, de uma maneira geral. Até lá o Atlético Paranaense pode ter... Eu acho que o time do Atlético Paranaense é melhor do que aquele momento. O 0-0 do Maracanã. Do Maracanã. Entendi. Com um Atlético Paranaense fechado e um Flamengo partindo para cima. Eu espero muito isso, pensando... A gente não viu isso no Allianz Parque porque o Atlético toma um gol logo de cara, depois tem expulsão, então foi um jogo meio atípico. Só que aquele Atlético que empatou com o Flamengo, eu acho que hoje ele tem mais capacidade, por exemplo, de contra-atacar. Acho que ele hoje é um time com mais capacidade de ferir o Flamengo também nessas escapadas. Então, acho que tem muita coisa vai rolar, muita coisa vai acontecer. Vejo também o Flamengo com a capacidade técnica e com jogadores mais capazes de, num momento de vacilo de algum dos dois lados, capacidade de resolver o jogo. Eu sempre uso muito a característica das quartas de final, Flamengo e Corinthians na Arena Corinthians. O jogo tinha 3 finalizações, todas para fora. 2-1 para o Corinthians. A quarta finalização do Flamengo, a primeira no alvo, caiu no pé do Arrascaeta. Então é essa capacidade que para mim o Flamengo hoje tem mais que todo mundo na América do Sul. Que mesmo os jogadores que às vezes não são os titulares hoje, são jogadores que têm essa capacidade de achar um chute, de achar uma jogada diferente. Isso não diminui o Atlético Paranaense, que para mim é um time extremamente agressivo, concentrado, é um time que compete muito. E mais que isso, a gente pode até falar mais profundamente disso. É uma final com 2 clubes que nos últimos anos se prepararam
para estar onde estão. Eu achei ótimo que você fez essa comparação do estilo de jogo do Dorival e também do Filipão, e a gente tem uma tela também mostrando os números dos dois treinadores para falarmos sobre os técnicos. Então, o Dorival Júnior com 26 jogos, 19 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, o aproveitamento é de 76,9%. 54 gols marcados, 16 sofridos e tem uma final. O Filipão, em 33 jogos, é engraçado, né? É muito pouco tempo de trabalho dos dois treinadores e a gente já consegue ver times completamente diferentes depois da chegada desses treinadores, né? O aproveitamento do Filipão é um pouquinho menor, de 64,6%, 49 gols marcados, 30 sofridos, também tem essa final de Conmebol Libertadores 2022. Mesmo a gente tendo essa diferença de 33 para 26 jogos do Filipão por Dorival Júnior, quem é que tem o trabalho mais pronto, André? Marcela, é tão difícil responder isso porque o período desses dois treinadores no comando dos finalistas da Libertadores é curtíssimo, né? Mesmo para os padrões brasileiros. E tem muita gente por aí dizendo, então quer dizer que a continuidade, a sequência de ideias ficou pelo caminho, porque os dois finalistas da Libertadores são clubes que trocaram de técnico. O Flamengo trocou 2 vezes, o Atlético Paranaense trocou mais ainda. O Atlético Paranaense trocou o Carille. A gente estava aqui numa noite de sexta-feira, quando o Carille foi demitido depois de 21 dias, né? E aí o Atlético está na final da Libertadores, como se uma coisa justificasse a outra, né? Como se o correto seja você ficar trocando de técnico sempre, porque isso aumenta a sua chance de chegar à final da Copa Libertadores. E isso, evidentemente, contraria tudo que se conhece, tudo que se estuda, tudo que se sabe a respeito de futebol e que o futebol brasileiro, o nosso ambiente no jogo, no seu nível mais alto, continua questionando e continua querendo remar na outra direção. Independentemente disso, os trabalhos deles, Dorival e Filipão, precisam ser elogiados e não apenas elogiados, muito elogiados, muito aplaudidos até agora, porque ambos resgataram suas equipes. O Atlético Paranaense correu o risco de não se classificar, de não sair da fase de grupos da Libertadores. Verdade. E a contratação do Dorival pelo Flamengo, ela se deu com pouco tempo antes do confronto com o Tolima, pelas oitavas de final dessa Libertadores, numa situação que o Flamengo não poderia correr risco de ser eliminado de uma de suas prioridades na temporada. Então o Dorival, até então, um pouco estudando o que ia fazer, atua no jogo fora de casa, gol do Andréas Pereira de fora da área, num sistema que ainda não é o que fez o Flamengo decolar. Na volta, o Flamengo explode ofensivamente, o Pedro faz um monte de gols, o Flamengo ganha por 7-1. Ali, o sistema atual, que, na verdade, o Flamengo tem alguns sistemas. Claramente, o Dorival prefere um deles. Mas eu acho que no caminho para essa decisão, essa coisa dos dois times, time A e time B, vai começar a se misturar um pouco e ele vai começar a preparar jogadores para estarem todos à disposição para ele tomar uma decisão a respeito de escalação para enfrentar especificamente o Atlético Paranaense. E o Filipão, Marcela, não sei se o Renato concorda, está numa situação, diante dessa final, até confortável, digamos assim. Porque a percepção é de um favoritismo para o Flamengo. O Filipão adora esse tipo de coisa. Ele não precisa conversar com os jogadores do Atlético Paranaense a respeito disso, né? O Filipão é um dos primeiros técnicos, essa coisa que o Abel faz no Palmeiras, contra tudo e contra todos. O Filipão é um dos primeiros técnicos, não um dos primeiros, mas já utilizava isso há muitos e muitos anos. Ele tem essa capacidade de motivar, no sentido de convencer os jogadores de que eles estão enfrentando o mundo. Sim. E chegar assim a uma final de Libertadores contra um time tão poderoso como o Flamengo, não deixa de ser um caminho já andado na coisa da mentalidade e da motivação da equipe. Tá? Aliás, como se alguém precisasse ser motivado para jogar uma final de Libertadores. Mas eu não saberia dizer. A minha impressão é que o trabalho do Dorival, ele pode ser qualificado como um trabalho mais maduro, digamos assim, mesmo que eu ache que essa palavra não deve ser aplicada a essa situação. Em 26 jogos, né, André? Porque ele mudou o sistema de jogo, ele mudou a ideia, ele criou algumas novidades e o Flamengo decolou. Então eu acho que aí, mas ele também trabalha em termos de condição, recursos humanos, com muito mais
fartura do que o Filipão. Esse é o ponto, Renato. Para mim é esse, porque quando a gente olha para o trabalho do Dorival, eu acho um trabalho incrível. Quando eu olho para o trabalho do Filipão e a gente faz a comparação com o Carille mesmo, com o Valentim antes também, você vê também uma evolução. Então, mas quando você olha para o time, para os jogadores, você pode pensar, é aí que ele consegue também. Então, esse papo é muito legal, porque assim, apesar de serem dois grandes treinadores, o Filipão, uma questão de história muito maior que o Dorival, o que não diminui nada o Dorival, porque o Filipão é um dos treinadores mais vitoriosos que a gente tem no mundo em atividade. Mas assim, o Filipão, ele chega num clube em ascensão, num clube com jogadores que, inclusive, chegaram agora de meio de janela. Eu acho que a janela do Atlético Paranaense, não só a última, mas o que o Atlético fez com relação ao mercado esse ano foi muito interessante, porque é um time do Atlético Paranaense que ele precisava de um mentor. São muito jovens, não só um clube, mas um elenco com fome, com o desejo de chegar em algum lugar que eles ainda não chegaram. Você pega um monte de jogador, o próprio Pablo, que é um cara mais rodado, é um cara que não, por mais que seja um bom jogador, não conquistou grandes coisas na carreira. Ele não o Thiago consegue liderar, tá muito né? tempo lá, o Bento no gol, os dois laterais são jovens. Você traz um Canóbio do Uruguai, que é um jogador que tem uma capacidade de resistência dentro de campo. Perde o Santos, que de uma certa forma era esse cara também. E assim, você traz um Fernandinho, que é uma referência dentro de campo, você traz um Filipão, que tem uma capacidade de mobilização muito grande, que é um cara que, se ele chegar nesse estúdio, todo mundo vai sentir a presença, a aura desse cara. O cara é vitorioso. Tem questões que eu critico do trabalho, tem questões que eu gosto, enfim, mas ele é um cara que, onde ele chega, ele te intimida por conta do tamanho dele. E você vê realmente um time jovem, competitivo, que comprou a ideia, que caiu nessa mobilização e que olha para o seu chefe e fala, esse cara vai me levar para onde eu quero. Bom, nação, finalizamos aqui mais um corte do Mengão. O que você está achando disso tudo? Estão jogando favoritismo total para cima do Flamengo. É óbvio, o Flamengo tem muito mais time, mas é final de Libertadores, um jogo só, tem que entrar ligado, ainda tem muito tempo daqui até lá. O Mengão vai ser campeão dessa edição da Libertadores. Se inscreva aqui no canal, acione o sino das notificações para você receber outros cortes e a qualquer momento eu volto com mais vídeos do Mengão.